Hoje estamos começando esta série de ministrações, esse estudo sobre as epístolas paulinas. Amém? E esta ensinança da palavra será de grande proveito e de bendição, porque ele nos ajuda a entender melhor quando nós outros, estamos lendo a Bíblia e quando formos ler, cada livro, cada carta que Pablo escreveu, vai nos ajudar a entender melhor, amém, o porquê ele escreveu, cada coisa. Nós outros vamos estar fazendo uma introdução de cada carta que ele escreveu às igrejas. Amém. Vamos primeiramente, antes de seguir, vamos fazer uma oração e que o Espírito Santo possa nos alumbrar, possa nos iluminar, pode nos dar entendimento, sabedoria, que o Espírito Santo pode criar fé em nossos corações, entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Padre querido, Padre Santo, eu quero te dar graça por tua santa palavra, como a sua própria palavra diz, Senhor, que ela é útil e proveitosa, Senhor Deus, para nos dar entendimento, compreensão, para que todo homem seja perfeitamente habilitado em toda boa obra. Que o teu Santo Espírito pode ter liberdade de tocar cada coração, a cada vida presente, aqueles também que se encontram online, que está nos acompanhando, participando desse culto. Estenda tuas mãos poderosas sobre cada um, no Senhor. E que estas ensinanças, Deus, seja de grande bendição para nossas vidas, para a nossa fé, para a glória e honor de seu santo nome, oramos e te alabamos. Os irmãos dizem amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Amém. Seria bueno, não sei se os irmãos estão aí com seu caderno, sua bolígrafo para tomar os apuntes. Amém? Porque isso vai ser aún mais enriquecedor sobre a tua vida. Amém? Antes de entrarmos com a primeira carta, que vai ser sobre Romanos, a carta aos Romanos, eu quero dar uma pequena introdução sobre as epístolas paulinas. Amém? As epístolas paulinas, ela é um conjunto, na verdade, de cartas que Pablo escreveu para as igrejas. Amém? Eu gostaria, se tu está com a tua Bíblia, tu pode ir ao índice neste momento, amém? Para estar acompanhando e vendo a carta. Não sei se tu consegue aí pôr no ordenador aqui na tela, irmã, o índice dos livros da Bíblia do Novo Testamento. Amém? Mas se tu tem a sua Bíblia, tu vai no índice, no Novo Testamento. Amém? Tu vai observar que vai começar de Mateus a João, que são os evangelhos. Depois temos Hechos, que é o livro da história da igreja, Hechos dos Apóstolos. E depois começa, as cartas paulinas, que vai desde Romanos hasta Filemón. Amém? Nós temos primeiro de Romanos hasta 2 Tessalonicenses, que são cartas doutrinárias, que hablam, na verdade, do culto, Pablo, ele habla nessas cartas, sobre os deveres, do cristiano, ensinanças, na verdade, para a igreja, são cartas doutrinárias. E depois temos de Timoteu hasta Filemón, as cartas pastorales, amém? Que são cartas que foram direcionadas, na verdade, ao líder da igreja, como Timoteu, Tito e Filemón, amém? Bueno, essas epístolas, como eu disse, o nome dela é Epístola Paulina, porque foi escrito por Pablo, amém? E o interessante é que essas epístolas paulinas, aqui tem aqui na tela, desde Romanos a Filemón, Hebreus, eu não incluí Hebreus, porque em Hebreus, uns dizem, que foi o apóstolo Pablo, outros, não estão muito seguros, pero o autor, ele é um desconhecido, Pero muitos pensam que sim, que é o apóstolo Pablo que escreveu. Pero nesse estudo não vou estar incluindo a Hebreus. Amém? O interessante, se formos observar,
do Novo Testamento, praticamente as epístolas paulinas, ela cobre 50% da escrita do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, 50%, amém? E Pablo, ele escreveu estas cartas desde suas viagens missioneiras até o encarcelamento em Roma, amém? Nós outros estivemos estudando, na verdade, as viagens, na verdade, missioneiras de Pablo, quando estudamos o livro de Hechos, falamos de cada viagem, né, de suas 3 viagens missioneiras, e depois a viagem do encarcelamento em Roma. Então, durante essas viagens e até o encarcelamento em Roma, foi onde ele escreveu, na verdade, estas cartas às igrejas, né, e até mesmo encarcelado em Roma, né, ele esteve também escrevendo as últimas cartas, até antes, né, de ser morto. Amém? E vemos que Pablo, ele hizo de tudo e sofreu de tudo por causa do evangelho. Vemos que este homem, Pablo, até mesmo, na verdade, ele estando preso, ele foi útil para o evangelho. Porque ele mesmo preso, encarcelado, ele escreveu, né, muitas dessas cartas que vamos estar falando no decorrer destas semanas, que para, até no dia de hoje, é para nós outros de grande bendição, amém? Que habla, na verdade, sobre a forma que devemos viver, nos comportar, a forma que devemos ser como cristiano, como, na verdade, o caráter de Cristo pode ser desarrollado em nossas vidas, sobre dons espirituais, sobre o fruto do Espírito e muitas outras ensinanças que o apóstolo Paulo, ele trata em estas cartas, né? Ele nos ensina como viver a cada dia na presença de Deus, amém? E também ele habla sobre os deveres da igreja, qual é o papel, qual é o dever de nós como cristiano em la igreja, em la família, em la sociedade, amém? E ele habla isso tudo, na verdade, que nós outros temos esses deveres como cristiano, de estar unidos, amém, em Cristo, para poder cumprir o propósito que foi designado por el Senhor, amém? Então aqui é um pouquinho sobre as epístolas, na verdade, e agora vamos tratar do primeiro livro, que é Romanos. Eu não sei se os irmãos estão aí na mente. Nós outros estivemos estudando os Hechos do Espírito Santo dentro do livro de Hechos. Hablamos sobre as viagens missioneiras. Por último, hablamos sobre a mensagem de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. Amém? Que podemos observar que desde o dia de Pentecostes, amém, até a chegada de Pablo a Roma encarcelado, nós vemos um grande avivamento, né? Muitas igrejas estabelecidas, lá, toda a Ásia sendo evangelizada, Pablo chegando à Europa, e o desejo de Pablo, né, de chegar até a Espanha, na verdade, também. E vemos depois, já nos anos 90, né, como Jesus, né, da revelação a Juan, na isla de Pátino, né, para que ele pudesse escrever uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. Por quê? Né, pelo menos 5 dessas igrejas, na verdade, havia perdido o primeiro amor, havia, né, se deixado influenciar por malas influências, e Jesus então né, envia por meio de Juan estas cartas à igreja para advertir, exortar e aconselhar estas igrejas a tomar uma posição, porque ele dizia, né, que ele vem pronto, e a igreja deveria estar preparada, amém? E agora com as epístolas paulinas, nós vamos estar falando, na verdade, durante essas viagens de Pablo, ele tratava de assuntos comuns que vivíamos a cada dia, amém? Estas cartas a cada igreja. E com certeza nós outros vamos nos identificar com esses temas, na verdade, que vamos estar falando dentro de cada carta que Pablo escreveu às igrejas. Amém? Bueno, querido, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Abra no livro de Romanos. Amém? A Carmen introduziu com 2 versículos. Eu quero me estender um pouquinho mais. Eu quero estar lendo no capítulo 1, a partir do versículo 8. Amém? Até o 17. Vamos estar lendo Romanos, é o capítulo 1, a partir do verso 8.
Amém? Se pode pôr aqui na tela. Amém? Disse assim: primeiramente dou graça a mim, Deus, mediante Jesus Cristo, com respeito a todos vós outros, de que vossa fé se divulgue por todo o mundo, porque testigo me és Deus, de quem sirvo em meu espírito e em o evangelho de seu Filho, de que sem cessar hago menção de vós outros, sempre em minhas orações. Olha que bonito, né? Pablo aqui testificando como orava por nossos irmãos, né, lá em Roma, rogando que de alguma maneira tenha ao fim, por la vontade de Deus, uma próspera viagem para ir a vós outros. Aqui ele expressa o desejo, né, que ele tem de ir hasta Roma, porque desejo ver-os para comunicar-os alguns dons espiritual, a fim de que seais confirmado, isto é, para ser mutuamente confirmado por la fé, que não é comum a vós outros e a mim. Pero não quero, hermanos, que ignoreis que muitas vezes me he proposto ir a vós outros, pero hasta agora hei sido estorbado, para ter também entre vós outros alguns frutos, como entre os demais gentiles, a gregos e a não gregos, a sábios e a não sábios, sou devedor. Né? Olha como que ele se expressa, fala, mira, eu sou devedor de todos, não é verdade? Aleluias. Assim que, enquanto a mim, pronto estou a anunciar o evangelho também a vós outros que estáis em Roma, porque não me avergonho do evangelho, porque és poder de Deus para salvação de todos aqueles que crê, ao judeu primeiramente e também a grego, porque em o evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas é o justo por la fé viverá. Amém. Glória a Deus, amados. Que bueno. Né, nós vemos aqui o apóstolo Pablo, na verdade, ao começar sua escrita, sua carta, saludando, né, os irmãos de Roma, e também, né, los anunciando o desejo de estar com eles, na verdade, porque hasta então Pablo não teve a oportunidade de ir a Roma, né? Então ele escreve antecipadamente esta carta a eles, porque também, na verdade, Pablo, ele também não lo sabia 100% se iba de chegar a Roma, porque ele lo sabia, porque quando ele escreveu esta carta, ele escreveu em o fim de sua terceira viagem missioneira. E ele lo sabia que em Jerusalém, os judeus estavam ali esperando para matá-lo. Então, é claro, ele tinha, na verdade, a palavra do próprio Espírito Santo que disse que lhe importaria ir a Roma, na verdade, para poder predicar. O próprio Deus falou de várias formas ao Pablo, dizendo a Pablo que ele ia a Roma para poder predicar. Pero também ele, como homem, porque havia até Ágapo, né, que era profeta, disse, ó, não vai a Jerusalém, porque estão esperando para lhe matar. E ele próprio menciona e disse, mira, eu estou preparado não solo, na verdade, para ter padecimento pela causa de Cristo, mas também para morrer. Eu estou preparado, amém? Porque eu morri para mim é ganância, amém? Foi o que ele mencionou. Então, se ele como homem também tinha seus temores, e não lo sabia, na verdade, se ia chegar hasta Roma. Então ele antecipa, na verdade, e escreve. Pero se lemos essa carta, nós vemos, né, que a forma que ele escreve é que ele estava mesmo empenhado e com fé de que ia hasta a Roma a predicar, estar com eles para confirmar alguns dones. E hasta também que o desejo de Pablo era o que? Venia à Espanha. Pablo também escreve a eles, dizendo, né, que quando ele for à Espanha, ele iria passar por Roma para estar com os irmãos. Porque Pablo, ele sabia que Roma, né, Roma era a grande capital do Império Romano naquele tempo. Se calcula que naquele tempo tinha mais de 1 milhão de pessoas em Roma, né, muita gente tinha. E em Roma tinha grupos, sinagogas e grupos de judeus aí, como também
né, os gentiles, na verdade, estava aí, já tinha uma igreja estabelecida em Roma. Quando Pablo escreve, preste atenção em uma coisa, que Pablo todavia não tinha ido a Roma, mas já tinha uma igreja estabelecida. Amém? Então, se a intenção de Pablo era o quê? Era a ser, na verdade, de Roma, sua grande sede missioneira. Porque Roma, como a capital, na verdade, era muito mais fácil ele vir para a Espanha desde Roma. E também, né, ter os recursos necessários para seguir a viagem para chegar à Espanha. Então, se ele queria ser, na verdade, da igreja de Roma como uma sede missioneira, para que ele pudesse ser patrocinado para chegar a estar aqui em Espanha. Amém? E o interessante que nós podemos observar, como eu havia comentado, que todavia Pablo, ele não tinha chegado a Roma, pero havia, né, cristianos já em Roma. Agora, quem são esses cristianos? Como que começou a igreja em Roma? Amém? Nós outros cremos, né, que estes irmãos que estavam em Roma, que já formavam a igreja, são pessoas que estiveram em o dia de Pentecostes e por la predicação de Pedro se converteram. Acorda que quando nós lemos aí em Hechos 2, dizem que por ocasião da festa de Pentecostes, havia pessoas de várias partes do mundo e também de Roma, aí no dia de Pentecostes. E por meio da predicação de Pedro, se converteu, né, como 3.000 pessoas. E entre essas 3.000 pessoas havia um grupo que era de Roma, e automaticamente, né, quando eles voltaram a Roma, eles continuaram, na verdade, predicando a palavra e se reunindo, né, e congregando e alabando e adorando ao Senhor. Amém? E também, aí, esta igreja em Roma, ela se acredita que ela nasceu com nossos irmãos Áquila e Priscila, porque eles haviam já vivido, na verdade, em Roma, pero por causa de um decreto, expulsaram todos os judeus de Roma, né? Eles se foram de Roma, pero depois de um tempo, por imperador Cláudio, permitiu que eles regressassem para Roma. Então, se Áquila e Priscila regressou a Roma também. Tanto que, ao fim do livro de Roma, quando Pablo, né, ele começa a saludar os irmãos, ele menciona, na verdade, a Priscila e Áquila e a igreja que está em sua casa. Amém? Então, se vemos que a igreja provavelmente começou justamente, né, na casa de Áquila e Priscila. E esta carta, quando Pablo escreveu esta carta aos romanos, foi, como eu havia comentado, no fim de sua terceira viagem missionária, quando ele esteve em Corinto. E esta carta ela foi levada hasta Roma pela irmã Febe. A irmã Febe que foi, na verdade, que foi a Roma e levou esta carta, né, que recorreu das mãos de Pablo e levou a os irmãos da igreja de Roma. Amém? E esta carta, querido, nós vemos a história de Deus. A história de Deus contada em uma expressão teológica essencial. É o amor de Deus para todos, é a expressão do amor de Deus para todas as pessoas, tanto judeu como gentiles. Nesse livro de Romanos, na carta de Romanos, nós vamos observar que Deus, ele não há acepção de pessoas, que Deus ama a todos por igual. Amém? Vemos também, Pablo também, ele habla, né, de la expressão e la dádiva, né, de la morte e ressurreição de Cristo. Amém? E os benefícios que nos outorgou por a fé, né, por meio da morte e da ressurreição de Cristo. E ele também habla sobre a questão dos dons espirituais, a seu funcionamento, na verdade, de toda a igreja no cotidiano. Então, Pablo, ele argumenta sobre isto. Este livro tem 16 capítulos, 433 versículos. Pode-se ler em 1 hora. Com 1 hora, se você é uma pessoa que tem uma boa leitura, em 1 hora tu pode estar lendo todo o livro de Romanos. Amém? E como eu disse,
a partir de hoje, com essa introdução aos Romanos, se tu, ao ler este livro, tu vai compreender muito melhor muitas coisas que quizás até então tu não entendia. Amém? Porque a intenção dessas ministrações é justamente trazer uma introdução, né? Uma visão panorâmica do livro, na verdade, de qual é a mensagem central do livro, e assim vamos entender melhor as coisas peculiares, amém, que Pablo trata dentro desta carta. Amém? É como eu sempre menciono, porque muitas pessoas não usam texto fora do contexto para um pretexto. Igual, por exemplo, se uma pessoa te escreveu uma carta e tu somente lê uma parte da carta, tu vai entender a carta? Não, tu não vai entender a carta. Se tu lê somente a parte final ou somente o início, tu vai entender a carta? Não. Para tu entender a carta, tu tem que ler toda. E a Bíblia é assim. Igual, por exemplo, se tu vai ler o livro de Romanos, você quer entender melhor partes do livro de Romanos, é bom que tu leia todo o livro, para que tu tenha uma visão panorâmica de todo o livro. Amém? E essas introduções vão te ajudar um montão para que tu compreendas, amém, muitos detalhes que Pablo trata, amém, em este livro. Amém? Este livro ele foi escrito em torno de 57 a 58, né, depois de Cristo, que foi escrito o livro aos Romanos. Amém? A razão principal que foi escrito por causa dos problemas de divisão que existia entre judeus e gentiles, porque esta igreja em Roma era composta tanto por judeus como gentiles, e estava havendo uma divisão a respeito da salvação, porque os judeus diziam que para que os gentiles pudessem ser salvos, eles tinham que cumprir os ritos de Moisés. E estava então tendo divisão entre os irmãos da igreja por causa desse tema. Então, por isso que Pablo, em Los Romanos, ele trata essa questão bem detalhadamente sobre a questão da salvação. E é muito importante porque, de todos os livros da Bíblia, o livro mais bem doutrinado e teológico é o livro de Romanos. Compreender o livro de Romanos é compreender a Bíblia, porque ele nos ensina tudo a respeito da salvação, de como adquirir a salvação, como ter a certeza da salvação. Sabemos que em um mundo há muitas ideias diferentes a respeito de ser salvo, né? A própria Igreja Católica ensinou por muito tempo, não é verdade, que a salvação é adquirida por esforço humano, por as indulgências, né? Que se tinha que fazer algo para ter a salvação. E Pablo ele trata esses assuntos, amém, no livro de Romanos. Então é um livro, né, muito importante para poder entendermos, na verdade, a teologia, a doutrina da salvação. Amém? E também, Pablo, no livro de Romanos, ele menciona, né, que a salvação não depende dos esforços humanos. Não é pelas obras, que o homem pode ser salvo, e sim por uma fé genuína em Cristo Jesus, e sim por la obra de Cristo em la cruz do Calvário, amém? Que aí podemos ter a certeza da salvação. No livro de Romanos, nós outros vamos observar muitas palavras-clave, como por exemplo, verdade, graça, fé, lei, justificação, la ira, juzgar, condenar, evangelho, crer, pecado, gentiles, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. São palavras que vamos estar ouvindo uma e outra vez em um livro. E tem algumas características peculiares este livro de Romanos. Pablo, quando ele escreve, né, ele escreve uma declaração organizada de nossa fé. Amém? E sin embargo, ao fim da carta, ele empenha um tempo considerável para poder estar saludando os irmãos que se encontravam em Roma. Amém? Para que vós outros possam ter a menção
do impacto deste livro na vida de homens, igual, por exemplo, tanto Martim Lutero, que foi, né, quem Deus utilizou para a reforma protestante, foi lendo o livro de Romanos que ele foi impactado, né? Martim Lutero era um monge da Igreja Católica em la época. Ele próprio, não, quando ele pecava, ele próprio, né, se mutilava, na verdade, se sacrificava, né, com açoites para ver se os seus pecados eram perdonados. E ele, lendo o livro de Romanos, quando ele se deparou, não é verdade, esse versículo que lemos, o versículo 17, a parte final, mas o justo viverá pela fé. Então o Espírito Santo abriu o coração dele, ele entendeu que o perdão do pecado dele, da salvação, não depende das obras. Para ele ser salvo, ele não necessita se auto-sacrificar, porque Cristo já pagou o sacrifício, já se sacrificou por nós outros. E outra pessoa também, como John Wesley, que pensava, né, que era da igreja anglicana, ele pensava, né, que era por boas obras que se alcançava a dádiva de Deus. E também por meio de Romanos, o justo viverá pela fé, que ele foi também impactado e se tornou um grande evangelista, predicando, na verdade, o evangelho da graça, da salvação, né? Não em las igrejas, mas por las calles, por los vales, na verdade, porque ele começou a predicar arrependimento, né, dos pecados dentro das igrejas. E os líderes das igrejas, ele echava da igreja, na verdade, para quem és tu predicando salvação, nós outros estamos aqui na igreja, somos todos salvos. Amém? Então, esse conceito era o que os irmãos judeus em Roma tinham. Não, nós outros temos a lei, somos o povo elegido, somos salvos por causa, né, das nossas obras em la lei, então somos salvos. E Pablo combate isso, que eles também, não é por eles, na verdade, ser o povo elegido, que eles são prediletos e que eles são salvos por la lei. Então, Pablo, ele trata isso, né, também com os judeus. Amém? Eles, né, se transformaram em arrente, né? Tanto Martim Lutero como John Wesley se transformou em arrente, né, para poder cambiar o mundo com as verdades de Deus naquele tempo. Amém? E nós outros temos que fazer o mesmo, temos que submergir, né, em esta carta de Romanos e entender essa mensagem salvadora que Deus ele tem para nós outros. Que possamos, na verdade, abrir o nosso coração em este estúdio, amém? E deixar o Espírito Santo obrar com poder, com autoridade e nos submergir, na verdade, em as verdades que Deus tem para nossas vidas em esta carta aos Romanos, amém? É interessante também dizer que Romanos, ele trata, o tema que ele trata é justamente a justificação por la fé. Não há outro meio para o homem ser justificado, e sim por la fé em Cristo Jesus. Amém? Romanos, ele revela o poder essencial para uma vida transformada em Deus. Aleluia! É um livro muito precioso, irmãos. Amém? E ele aqui nos ensina como nós outros podemos ter uma vida transformada em o poder de Deus. Romanos habla que Deus ganhou a vitória contra o pecado, né? E a morte por meio de Jesus, quem pagou o preço ao morrer em nosso lugar e destruiu o poder escravizante do pecado sobre nós outros. Amém? Então, a gente vê que Deus ganhou o pecado. No livro de Romanos, Pablo relata isso. Deus ganhou ao pecado. Ele nos livrou da esclavitud do pecado. Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida transformada, uma vida remida, uma vida justificada, uma vida santa, uma vida livre no Espírito em Cristo Jesus. Amém? Por meio do poder de Deus, os cristianos podem refletir as obras e as atitudes daqueles que são amados profundamente por Deus. É a expressão do amor de Deus revelada em nossa vida
amém, e nos levando, na verdade, para uma tão grande salvação. Romanos revela, é o segredo para uma vida llena do Espírito Santo. És uma resposta sencilla e constante de fé em Jesus Cristo por la obra de la cruz. Ele nos ensina como podemos ter a vitória sobre o pecado. Amém? Aí está todo o relato de Pablo, como andar em espírito, né? Como viver, na verdade, em espírito, como combater as obras da carne, amém? O qual está em nós outros, e como ter essa seguridade da salvação. Eu sempre em la igreja, às vezes eu digo para uma pessoa e outra, não, e pergunto, tu tem certeza de tua salvação? Infelizmente, muitas pessoas já cristianas, e às vezes já pessoas com certo tempo dentro da igreja, dizem que não tem seguridade da salvação. Pero não só o livro de Romanos, toda a Bíblia, pero aún mais o livro de Romanos, ele nos assegura, na verdade, que é possível termos essa seguridade em Jesus de nossa salvação. A salvação ela é algo que tem que ser sentida por nós outros. A salvação é algo que temos que crer pela fé. É algo que temos que estar seguro. Porque se nós outros, como cristianos, não estamos seguros de nossa salvação, é porque a nossa fé não é uma fé efetiva em Cristo Jesus. Porque se a nossa fé for uma fé efetiva em Cristo Jesus, pode ter certeza, irmão, que a salvação será algo que tu vai sentir, que tu vai se gozar dela. Amém? É algo que tu vai estar bem seguro. Por isso que tu vai sempre dizer, Maranata, é o Senhor de Avene. Por quê? Porque tu está seguro dela. Amém? Então, se que por meio, na verdade, dessa ensinança, o Espírito Santo pode alumbrar. E se há alguém aqui, ou que está online, que todavia não tem segurança de sua salvação, que pode ser alumbrado por o Espírito Santo e começar a ter esta segurança da salvação em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão entendendo estar aqui? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Bueno, vamos fazer aqui uma pequena introdução, na verdade, das partes, né, do livro de Romanos. No livro de Romanos, poderíamos nos deter cada culto em um capítulo. Na verdade, se fosse fazer um estudo aprofundado. Pero como vamos estar estudando todas as epístolas, vamos deter somente em cada culto, vamos falar de uma carta. Então, se agora eu quero fazer uma pequena introdução, né, sobre o conteúdo, na verdade, do livro desses 16 capítulos. Amém? No capítulo 10, do número 1, nós outros já estivemos lendo, né, parte, né, Pablo ele declara, né, que todos sem exceção são pecadores, tanto os gregos como os judeus. Pablo, né, nesse primeiro capítulo, ele disse, né, que o homem ele não pode, né, se salvar por si solo. Amém? Ele habla, na verdade, que todos os seres humanos pecaram e todos estão barro a condenação do pecado por causa da natureza pecaminosa. E isso independente, né, delas pessoas, dela raça, do povo. Porque o que passava? Os judeus, né, por ser o povo elegido, na verdade, eles se sentiam, na verdade, pensavam que já eram salvos por causa da observação da lei. E Pablo também ele trata que os próprios judeus, eles não são salvos, que eles também estão barro da condenação do pecado. Pablo ele trata isso. E Pablo ele habla mais adiante que os próprios judeus, a situação pecaminosa deles, é pior do que dos gentiles. Por quê? Porque eles, sendo conhecedor da verdade, eles não a praticam. Então a situação deles se torna pior do que a dos gentios. Amém? Mais adiante, a partir do capítulo 3,
Pablo ele passa a explicar como Deus, em sua justiça, tratou com o pecado, sendo que a amistade entre o homem e Deus fora possível. Amém? Então ele empeça dizendo que todos estavam barro, é a condenação do pecado, né? Todos a natureza, né? Tem a natureza do pecado, e aqui ele já, a partir do 3, ele empeça a mencionar como é possível novamente essa relação com Deus. O homem ter essa amistade com Deus, como é possível? Porque podemos observar que por meio de Adão, o que passou? O homem, né, a relação entre o homem e Deus foi rota. Né? Deus, quando o homem, antes do pecado, Deus venia e visitava o homem, havia uma relação. Depois do pecado, se rompeu essa relação. E a condenação, não é verdade, que toda a terra ela foi maldita por causa do pecado do homem. Então todo homem quando nasce, ele já nasce, na verdade, em essa culpabilidade, né, pecaminosa, em um corpo incorruptível, né, por meio do pecado. Então todas as pessoas, elas necessitam da salvação, sem exceção. E aqui vem aquele problema muito atual que passava com os judeus. Porque muitas pessoas pensam porque são buenos vão ser salvos. E era o que os judeus pensavam, né? Eles pensavam, nós outros, como observamos a lei, temos a lei, Deus nos deu a lei, então seremos salvos por causa da lei. É como a ideia se hoje, eu sou uma pessoa buena, eu não mato, eu não hurto, né? Então se sou muito bueno, é a questão do jovem rico, não é verdade? Que cumpria, né, toda a lei, pero tinha dúvidas, por isso foi até Jesus, não, e disse, maestro, o que tem que fazer para ser salvo? Ou seja, se já cumpria toda a lei, por que estava com dúvida da salvação? E Jesus disse, né, tu não sabe as leis, né? Aí ele disse, isso eu cumpro, né, desde a minha temprana idade, eu cumpro todas as leis. Aí Jesus disse, uma coisa lhe falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. E que ele isso? Virou as espaldas para Jesus. Por quê? Porque ele estava rompendo o primeiro mandamento. Ele não estava amando a Jesus sobre todas as coisas. Ou seja, as riquezas era maior do que Jesus. Amém? E aí entra, na verdade, muitas vezes as pessoas, eu sou uma boa pessoa, né? Eu não mato. Mas quantas pessoas dizem que não mata, mas deixa de falar, com essa pessoa eu não vou falar com ela nunca mais. O que tu está fazendo? Tu está matando a pessoa. Se tu não quer falar com a pessoa nunca mais, é porque tu está matando a pessoa. Não está matando literalmente, mas em seu espírito tu está matando. Eu não adultero, mas às vezes os pensamentos, na verdade, a codícia, os maus pensamentos estão adulterando. E dizem que não adultera. Que eu não hurto, mas quantas vezes já recorreu algo que não é tuyo? Né? Quantas vezes? Se formos observar, nós outros não conseguimos cumprir nenhum dos 10 mandamentos. Se formos ser sinceros, não conseguimos cumprir. Porque muitas pessoas, Jesus, ele vem trazer, na verdade, um pente fino. Igual antes, na verdade, antes a gente era orro por orro, dente por dente. Aí Jesus, por uma coisa eu te digo, se solamente, né, em seu coração tu codiçar, tu já adulterou. Então Jesus, ele vem estreitar as coisas e vem tocar no coração, no íntimo do homem, porque hasta então vivia-se de aparência. Porque antes, igual por exemplo, a pessoa poderia adulterar. E a pessoa só era condenada se for recorrido no eixo do adultério. Se não for recorrido no eixo do adultério, poderia adulterar, não teria condenação alguma. Aí é onde Jesus diz que solamente codiçar já adulterou. Olha como que Jesus vem aperfeiçoar essas coisas, né? Porque Jesus, ele veio tocar no coração, no mais íntimo do homem. Amém? Porque a salvação é decisão de nosso coração. A salvação. E Jesus vai justamente tratar aí. Amém? Mais adelante, Pablo também argumenta
que nossa fé é a resposta da obra de Deus através da cruz. Amém? E por meio da cruz, Jesus Cristo, então, ele conquista por nós outros tanto a justificação como a salvação. Porque, ou seja, que nenhum de nós outros, né, temos direito de ser salvo. A salvação era solamente possível por meio do sacrifício de Cristo. E por meio do sacrifício de Cristo, nós outros somos justificados. Por isso que o tema de Romanos é justificado pela fé. Por que somos justificados pela fé? Porque não é as nossas obras, e sim a obra de Cristo. Porque Cristo, ele foi o justo, e ele se sacrificou por nós outros. E por ele ter se sacrificado por nós outros, por Jesus ter se sacrificado por nós outros, amém? Ele pagou o preço da condena por nós outros. Então, assim, em Cristo nós somos justificados. E esse termo não, de justificação, ele é um tema, né, que se usa muito no rusgado, não é verdade? Em condenas, justificado. Porque nós outros, por nossos pecados, a quem ofendemos? Ao próprio Deus, não é verdade? Por nossos pecados. Pero o juiz que vai rusgar a nossa causa é quem? É Deus também. Então, se nós outros ofendimos a Deus, pero Deus é juiz. Então, se nós outros que ofendemos a Deus e Deus é juiz, ele, por meio do sacrifício de seu Filho, de Jesus Cristo, ele nos justifica. Ele fala, não, esses aí pecaram, pero quem pagou o preço foi meu Filho, foi Jesus Cristo. Então eles são justificados e não há condena sobre eles. Amém? Isso é precioso ou não é? Pode dar um aplauso ou não? Aleluia! E preste atenção, e isso é tão interessante, irmãos, que é o sacrifício de Cristo. Ele foi para aniquilar por completo o pecado. Por completo. Porque antes, em la lei, quando uma pessoa pecava, para que o juízo de Deus não viesse sobre a pessoa, ele tinha que oferecer um animal em sacrifício. Ou seja, e a culpa era sobre esse animal. Pero quando a pessoa pecava novamente, ele tinha que oferecer outro animal. Por isso que Jesus, ele é venido como o nosso Cordeiro Pascual. Lembra do Cordeiro Pascual? Jesus é nosso Cordeiro de Deus por isso. Porque a culpa nossa foi sobre o Cordeiro Jesus Cristo. E o sacrifício de Cristo foi definitivo. Por isso que já não há mais necessidade de fazer sacrifício para ser salvo. Porque Cristo, ele foi um sacrifício único e suficiente por nossos pecados, e não só pelos pecados que já cometimos, como também para os pecados que vamos cometer. Amém? Hasta aquele pecado que vamos estar cometendo, Jesus pagou o preço por eles também. Isso é tremendo, não é, Zé irmão? Aí uma historita, não, que diz que isto é como se for igual, por exemplo, tu tem uma deuda, tu tem que pagar a senda, algo que tu poderia trabalhar a tua vida inteira e tu não conseguiria pagar a senda da deuda. E então, tu sabe que em sua conta em um banco não há recursos algum, não há dinheiro. E um dia tu vá para sacar o saldo de quanto tu tem na conta. E quando tu saca o saldo, tu vê o seu saldo, tem dinheiro suficiente para pagar esta deuda que tu poderia trabalhar toda a tua vida e não conseguiria pagar, como muito mais para as outras coisas que tu tem que pagar fora a senda. Então, além de Deus pagar a deuda, ele deixa uma ganância. Para aquilo que a pode venir, ele deixa a ganância aí. Amém? Ele deixa o saldo. Para a deudas que podem vir depois, para termos dinheiro para pagar as deudas que podem vir depois, além da que já temos. Amém? Então isso é algo muito poderoso. Amém? Então nós somos justificados, o Senhor nos proporciona a salvação. És o caminho para obter
o acesso ao poder de Cristo que mora em nós outros, para assim poder de si não ao pecado e sim a Deus. Porque por meio do sacrifício de Cristo é o meio de dizer um não ao pecado e sim para Deus. Amém? E já nos capítulos, de 9 a 11, Pablo resume como a obra redentora de Deus ha preparado o caminho através da história para que os judeus e os pueblos de todas as nações gentiles se beneficiem de seu dom de la gracia mediante la muerte de Jesus em la cruz. Amém? Pablo, ele começa a tratar, inclusive Pablo também, ele trata, não é verdade, sobre a própria eleição, né? Ele diz, será que Deus abandonou o teu povo? Porque ele habla, sobre esse paralelo entre os gentiles, porque por os judeus não ter recebido a Cristo, isso beneficiou a nós outros gentiles. Isso beneficiou, pelo rechaço dos judeus de Jesus, isso beneficiou o avanço da salvação aos gentiles. Mas isso não quer dizer que Deus, ele abandonou aos judeus. Aí Pablo também trata disso, que chegará o momento que Deus irá tratar novamente com o seu povo. É como se Deus, ele parou o relógio para os judeus para tratar agora com os gentiles. Por isso nasce a igreja, que somos nós outros. E Deus agora está tratando com os gentiles. Uma vez que somos arrebatados, então se Deus novamente irá tratar com o seu povo, com os judeus. E ele até habla que nós outros, somos justificados não pelas obras, e sim por la fé. E ele menciona também sobre Abraão, porque Abraão ele foi justificado por la fé, não foi por obras. Hasta mesmo que a lei ha venido muito depois, por meio de Moisés. Antes da lei, Abraão já foi justificado pela fé. E nós outros, todos somos beneficiados e somos considerados também filhos de Abraão, por la fé em Cristo Jesus. Nós fomos engendrados. Amém? É como se houvera uma árvore, não? E estas ramas das árvores são os judeus. Então, o que passou? Nós foram lá nesta árvore e engendrou, e começou a nascer ramas, a barro, na verdade, no tronco da árvore começou a nascer ramas. E esses são nós outros, fomos engendrados em esta árvore. Amém? Então, todos nós outros, tanto nós outros gentiles como judeus, somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Amém? E nos últimos 5 capítulos, Pablo habla sobre conselhos práticos para viver em fé, em unidade, uns com os outros. Amém? Aqui, Pablo ele trata sobre a unidade, que nós não podemos fazer acepção de pessoa, que eu sou brasileiro, eu sou venezuelano, eu sou cubano, eu sou ritano, eu sou isso, eu sou aquilo. E hacemos muitas vezes acepção de pessoas. Aí Pablo ele trata que temos que ser um em Cristo e que o vínculo do Espírito é o que nos unifica. É o Espírito que nos unifica. Amém? Então, nesses últimos capítulos, ele trata justamente sobre isso. Que devemos, unir-se em uma só voz para dar alabança e glória a Deus, ao Padre e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é Romanos 15:6. E para concluir, eu tomei alguns apuntes, um resumo para poder concluir. Judeus e gentiles juntos são povo de Deus. Ou seja, todas as pessoas, sem exceção, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, estes são povo de Deus. Amém? Não há acepção de pessoas. Isso independente da cor, status, nacionalidade, todos nós outros que cremos em Cristo, somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo Jesus.
Por isso que nós outros temos o dever de amarmos uns aos outros, cuidar uns dos outros. Porque a mesma sangue que foi vertido por ti, foi vertido também por tua irmã. Amém? O mesmo amor que foi derramado por ti, foi derramado por tua irmã também. Jesus não há acepção de pessoa. Amém? E mira, eu vou mais profundo com isto. Mesmo se entra por uma porta, uma pessoa, um bandido, assassino, estrupador, mas este recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, tu tem que amar a Ele como tua irmã. Amém? E o próprio apóstolo Paulo, ele trata isso, nós vamos falar adiante na carta que ele envia a Filemon, né? Por quê? Porque Filemon, ele tinha um servo, um escravo que era Onésio. E este Onésio, ele era escravo de Filemon, ele roubou a seu senhor e huiu. E o que passou é que ele foi parar na prisão com Pablo. Pablo estava preso por causa do evangelho e ele, né, por causa aí das suas coisas, foi preso também. Pero em la prisão, Pablo evangelizou, ele aceitou a Cristo. E a hora Pablo escreve a Filemon e diz: Filemon, meu amigo, eu quero te recomendar nosso irmão Onésio, para que tu possa receber ele. E disse: pero que receba ele agora não como escravo, mas sim como irmãos em Cristo. Já pensou? Filemon tinha que receber Onésio, que havia huído e lhe roubado, e tinha que receber agora, mas não como escravo, sim como irmão em Cristo. E ainda ele diz: ó, e se há alguma deuda que ele lhe cometeu, não se preocupe, que quando eu for contigo eu pago tudo. Amém? Então, se é isso que temos que ter em coração. Nos discipulados eu sempre menciono, né? Eu dou 2 exemplos, igual por exemplo, temos Hitler e a Madre Teresa de Calcutá, não? São 2 contrastes. Agora imagina que a Madre Teresa de Calcutá, que foi uma mulher muito buena, ajudou muita gente, pero ela não entregou sua vida a Cristo. E temos Hitler, que foi muito malo, pero no fim de sua vida ele vai e entrega a sua vida com Cristo. O que vai passar com um e com o outro? Hitler vai ser salvo e a Madre Teresa de Calcutá vai ser condenada. Por quê? Por causa de sua posição antes da morte. Porque o que define é o fim das coisas, é a nossa posição em o fim, não é o início, e sim é o fim. A pessoa pode ter uma vida rústica toda a vida, quando chega os últimos dias de vida, se vive uma vida perversa, fora da presença de Deus, vai ser condenado. E ao revés, a pessoa pode ter uma vida perversa toda a vida, pero no fim da vida, verdadeiramente recebe a Cristo, vai ser salvo. Por isso que o ladrão em la cruz, ele foi salvo. Porque verdadeiramente o coração dele foi cambiado no fim de sua vida. Amém? E ensinar com uma pessoa que cambia o coração para o malo no fim de sua vida, vai ser condenado. Amém? Eu penso que está bem claro, não? Essa questão da salvação, pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, que é um favor não merecido, né? Que a graça de Deus é isso, é um favor que não merecíamos, pelo Senhor nos dá a si mesmo. Amém? E também Pablo, ele trata sobre o papel dos judeus em la salvação de Deus mediante Cristo, né? No livro de Romanos, Pablo trata, né, como que a eleição de Deus aos judeus e como que a salvação ela se estende hasta nós outros gentiles. Amém? Então ele trata de tudo isso. A salvação é sempre por la graça de Deus solamente, recebida por meio da fé em quem? Nas minhas obras. A fé em quem? Em Cristo Jesus.
Agora, não creia porque tu ora muito, porque tu não perde nenhum culto, que por isso tu vai ser salvo. Não, eu vou me batizar porque se eu me batizar, aí eu vou ser salvo. Não, você vai se batizar porque tu já é salvo. Amém? Tu vai vir na igreja porque tu já é salvo. Tu vai orar e ler a Bíblia porque tu já é salvo. Tu vai ajudar as demais pessoas porque tu já é salvo. Tu não vai fazer as coisas boas para ser salvo. Tu vai fazer as coisas boas porque tu é salvo. É aí que cambia as coisas. Amém? Não é as obras que vai me levar à salvação, e sim a salvação que me leva às boas obras. Entenderam isto? Sim ou não? Aleluias! E também fala, não é verdade, que é o Espírito Santo que produz esta obra em nossas vidas. Tanto o querer como o hacer é o Espírito Santo que lo hace. É o Espírito Santo que cambia nosso interior. É o Espírito Santo que cambia essa natureza pecaminosa. Amém? E nos dá uma natureza santificada. Então, é pela obra do Espírito Santo que nós outros somos transformados. E também habla sobre o fracasso da lei e o êxodo do Espírito Santo, que produz justiça e verdade em nós outros. Amém? Porque o que passa? A lei, em termos da salvação, ela fracassa. Porque a lei, o que ela hace é mostrar o pecado. Mas ela não tem poder para nos salvar. A lei não tem poder para nos salvar. Então, o que ela hace? Ela nos mostra de onde somos pecadores. Por isso que Pablo habla que eu me tornei pecador depois que conheci a lei. Porque até então ele não sabia o que era pecado. Então a lei, ela vem nos mostrar o pecado que mora em nós outros. Amém? E quando Jesus ele vem, ou seja, a lei vem e nos mostra o pecado. Então Cristo, com a lei, nós miramos como uma lupa, não é verdade? Para a nossa salvação. A lei vem e diz, não, eu sou culpado, eu sou pecador, eu não tenho salvação. Pero a lei, ela aponta para Cristo, porque Cristo, ele cumpre toda a lei. E aquilo que eu, por minha natureza, não consigo, a natureza de Cristo em minha vida, hace possível. Amém? Então, ele vem por completo aniquilar a questão do pecado. Amém? Então, se o Espírito Santo, ele produz essa seguridade em nossas vidas. E também habla da necessidade de ser transformado a cada dia, de ter uma mente transformada por Espírito, para viver em unidade como povo de Deus. Amém? Então, o Espírito, Pablo também habla, porque eu imagino, né, em Roma, os pecados naquele tempo que havia em Roma. A mente, igual os livros de história, né, hablam, né, com muitos imperadores romanos, na verdade, muitos líderes, né, eram, naquele tempo, praticavam, né, o homossexualismo, pero era algo escondido, né, era algo oculto. Então, essas coisas, desde desse tempo, já existiam uma perversidade. Então, Paulo já habla aqui de uma renovação de mente, por meio do Espírito Santo, para sabermos qual era a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Pablo já habla que não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos passar por uma transformação em nossa mente para saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. E quem hace isso é o Espírito Santo. Amém? Bueno, queridos, e com isso eu quero concluir, amém, este livro, esta ensinança. E agora o que lhe toca, e quero lhe animar, é começar a ler o livro de Romanos. Amém? Empeça a ler o livro de Romanos. Eu penso que por meio dessa introdução desse livro, quando tu agora começar a ler o livro de Romanos, tu já vai ler com uma nova perspectiva, né? Quando começar a ler com mais luz, vai ter mais luz para poder entender, amém? Muitos assuntos que Pablo, né, ele habla em o livro de Romanos, amém? Vamos pôr de pé para poder orar em nome de Jesus, aleluia.
Eu quero nesse momento fazer essa oração, eu quero pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo, como foi ministrado, né? O Espírito Santo, ele é o agente transformador em nossa vida. Ele é o agente testificador. Ele é o agente justificador em nossas vidas. E que o Espírito Santo se manifeste cada dia mais e mais, com poder, com graça, com unção em nossas vidas. Amém? Que Ele pode a cada dia nos vincular, que Ele cada dia pode nos unificar, que cada dia Ele pode obrar em nossas vidas, amém? Para que pode fluir, é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos caminhar no Espírito Santo e combater toda a obra da carne. Amém? Porque já não temos mais essa natureza. Já não há ser parte de nós outros mais as obras da carne. Porque agora nós somos de Jesus, nós somos de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós outros. E por ele habitar em nós outros, ele também nos alumbra. Ele nos alumbra, ele nos dá uma renovação de entendimento, nos dá uma nova mirada, ele abre nossos ouvidos espiritual. Amém? Ele cambia nosso coração, nos dá um novo coração para compreendermos a vontade de Deus em nossas vidas. Levanta sua mão ao céu em nome de Jesus. Padre amado e querido, eu quero neste momento, Padre, estar orando, Deus, por sua igreja, Padre. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um, no Padre presente, aqueles também que estão acompanhando online. Padre, que essas verdades, que essas ensinanças, Padre, doutrinárias, Padre, do livro de Romanos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Padre, pode ministrar em nossos corações, Padre, para que possamos, ó Pai, ter essa convicção que somos justificados por la fé em Cristo, não pelas obras, ó Deus, para que nós não venhamos nos gloriar, e sim por Teu Santo Espírito, Deus. Obra cada dia, dai-nos essa convicção, Padre, essa convicção da salvação, essa certeza que o Senhor, ó Deus, já pagou, Padre, todo o preço do pecado, que o Senhor quitou toda a culpa, Senhor, e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas passaram, e tudo se ha hecho noivo, Senhor. Vai produzindo, Espírito Santo, produz a cada dia esse fruto que vem de Ti, em cada vida, em cada coração, nos ajude a cada dia, a estar caminhando em sua presença, Padre, e que jamais possamos, ó Pai, nos apartar deste caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, que sempre possamos estar caminhando em espírito, agradando a Ti, porque sabemos, Padre, que em Ti somos mais que vencedores. Aleluia, em Ti, Senhor, temos a segurança de nossa vitória. Tu já venceu, Tu já nos deu a vitória, Padre, e sabemos que em Ti, Senhor, podemos ter essa segurança, Padre, que somos campeões, somos mais que vencedores, porque Cristo conquistou em la cruz todas as coisas para nós outros, e já não há acusação para os escorridos, os eleitos do Senhor, não há acusação, Senhor. Cubra-nos, Senhor, cubra-nos, Espírito Santo, cubra-nos, ó Padre, revista-nos, Espírito Santo, com unção, com poder, aleluia, ministra, Espírito Santo, sobre nossas vidas, venha fluir em nossos corações, flua sobre cada vida, com poder, com autoridade, Senhor, e que o Seu nome seja sempre glorificado, Padre, em nossas vidas. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos um, Padre. Que não haja divisões, nem partidos, ó Pai, partidário em nosso meio. Que seja, Pai, um sentir, um pensar nossas vidas, assim como em Cristo, Padre. Eu oro, Senhor, encomendo tu povo e tua igreja, Padre, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu oro e clamo, encomendo nossas vidas a hora e por todo sempre. Esta é minha oração, aleluia, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e a igreja disse, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, santo.
Aleluias. Glória a Deus. Que Deus te bendiga ricamente, meu irmão, minha irmã. E que tu possa, amém, sair nesta noite com essa certeza, com essa convicção, amém, dessa tão grande salvação que Cristo conquistou por todos nós outros na cruz do Calvário. E que o Espírito Santo, ele habita agora em nossas vidas. Somos templo do Espírito Santo. Simplesmente temos que a cada dia, amém, caminhar em espírito e não cumprir com as concupiscências, com desejos da carne. Amém? Que Deus bendiga e prepara-te. Na semana que vem vamos estar falando de 1 Coríntios, amém? E aí também é algo que 1 de Corinto, amém, habla sobre muitos assuntos, tanto da igreja como assuntos personais, amém? Então prepare-te, é uma ensinança muito bendecida, amém, para nossas vidas e vai trazer muitas riquezas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos dar graças ao Senhor por este culto. Queria pedir ao nosso irmão Josué, venga aqui fazer essa oração. Iglesia, oremos. Padre, te damos las gracias por este culto y por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre y dar este culto, Padre, para la gloria tuya, Señor. Gracias por esta instrucción, por esta enseñanza, Dios mío. Yo te ruego, Padre, que traigas ese deseo, ese despertar para leer tu palabra, Señor. Oh Padre, con fe, Señor, para que tu palabra pueda ministrarnos, Señor. También te doy las gracias, Señor, por cada contribuyente, cada ofrenda que se ha depositado, Dios, por cada alabanza, Señor, y adoración. Y ruego, Padre, que nos lleves bajo tu presencia a nuestros hogares. Bendice a nuestros hermanos que no han podido hoy estar con nosotros aquí, Señor. Bendice a los hermanos que también, Señor, han participado de este culto online, Señor. Llévanos bajo tu protección, Señor, y tu bendición. Te damos las gracias y así nos despedimos, Señor, de este culto, Padre, pero no de esta tu presencia, Señor, en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.